Olá, tudo bem? Boa noite. Vou chamar o Richard daqui a pouco. Vou dar mais um tempinho pro pessoal entrar. Boa noite, Danilo, tudo bem? Eu tô colocando a música da Indian. É uma música I Am Light, uma música linda. Que eu tô vendo umas lives da Débora Menezes, é bem bacana, é bem legal. A música é bem bonita. Vou colocar o Richard daqui a... Peraí. Olha a música como é linda. Ouçam mais a música. Boa noite, boa noite. Olá. Vou te chamar, Richard. Sinta só um pouquinho dessa música. A música é muito linda. Boa noite. Vou chamar o Richard. Obrigada, pessoal. I am light. Olá, Olá! Suzy! Tudo Tudo bom? bem? Tudo Tudo ótimo! ótimo. Bom Tudo te ótimo. ver. Estamos com saúde. Nos dias de hoje isso é importante, mais do que nunca, né? É Que verdade. diferença, hein? Quem poderia imaginar que nós estaríamos nessa situação um dia, né? É Acho que nem verdade. num filme de ficção científica, o mais Deixa louco. eu diminuir aqui que eu botei uma música. Ah, Peraí, deixa eu desligar aqui que eu botei uma música pra gente. É uma música chamada I Am Light. ah. Justamente porque a gente está precisando de muita luz, né não, Richard? Demais, demais. O mundo inteiro, né? Que situação. Exatamente. E a música é linda, é de uma indiana, Ah, Indian Air, o nome dela. Ela é uma negra ah, maravilhosa, que voz, sabe aquelas vozes assim, tipo sei. aquelas Whitney Houston, tipo aquelas negonas maravilhosas que cantam, que você não, Com né, fica. certeza. E a música, ela tá na minha cabeça, eu tô vendo umas lives de uma pessoa que era Ah, uma amiga da família de ah, muitos anos atrás, a Débora Menezes, e hoje ela trabalha ah, com... ela fala que ela faz as pessoas ficarem ricas. É bem interessante, é bem bacana. E essa música tá sempre aham. nas lives, é bem bacana. Mas, Ah, que enfim, eu tô querendo maravilha. Boa deixar escolha. isso. Eu quero deixar um pouquinho o pessoal entrar mais para eu poder te apresentar, Isso, né? vamos, com certeza, vamos com Mas certeza. continua que você Até estava falando, porque eu te atrapalhei, nós, desculpa. nós tivemos uma pontualidade britânica, né? É 8 verdade. cravadinho, né? O Não, pessoal está maravilha. ouvindo a gente bem? Está todo mundo ouvindo Eu, bem aí? Quem está entrando? eu tô te ouvindo, tá Eu também direitinho. estou te ouvindo bem, Tô te tirei as ouvindo. notificações, porque às vezes eu me embolo, sabe, Richard? Aham. É porque eu me empolgo tanto que eu esqueço que tem que É, tirar, que tem que parar as é. notificações. Ô, gente, eu quero Não, que não vocês pode. coloquem muito coraçãozinho, porque coraçãozinho é bom. Ó, se o sinal cair, eu volto, né? Você sabe que eu Isso moro aí. aqui, né? Bem na montanha mesmo, né? Gente, mas essa tua casa, onde é que você mora? Isso é uma delícia, né, gente? Ah, é muito. É da família da minha esposa, um lugar maravilhoso mesmo. É um paraíso. É um lugar no meio. A gente está aqui perto da rampa de voo livre em São Conrado, né? No Rio de Muito Janeiro. bacana. Então é uma área silvestre, assim. A gente se depara aqui com macaco prego sempre. Ai, que Porco-espinho, delícia. gambá, tucano, tem Ai, que cobra lindo. também tem cobra, aparece, entendeu? Quantos Mas graus que tá aí agora? Porque tá um friozinho, né? olha, eu não estou com termo, mas eu acho que deve. Bom, tava, acho que eu olhei antes, uns 19 graus mais ou menos, né? Porque aqui realmente, lá de baixo para cá, às vezes a temperatura oscila nos 8 graus, faz 8 graus de diferença. É É. Eu impressionante, sou, ó. eu sou muito friorenta. Eu até. Olha aqui, eu ia entrar assim. Ó a Aí eu falei, situação. ai, não, o pescoço vai ficar muito assim e tal. Mas eu sou muito. Quem me conhece sabe que eu sou super friorenta, super. Ah, eu Bom, gosto de já frisinha. deu aí Vamos. quase 6 minutos. Obrigada, Andréa. Obrigada, Elba. Obrigada, Andréia. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Olha, o Richard,
É de descendência alemã. É muito chique esse rapaz, gente. Fala seu nome aí, que eu tenho até vergonha. Eu tenho até vergonha de falar errado. É Richard Richard Klevenhusen, não tem erro. Não tem erro. Klevenhusen. É Husen. muito chique esse homem, gente. É muito chique. É muito chique. Bom, vamos te apresentar o Richard. Ele é um Ah, consultor no setor de beleza para serviços de indústria na parte cosmética, né? Ele é um isso. colunista da revista HM, é diretor, para quem não sabe, da Associação Brasileira de Salões de Beleza, né, Isso, Richard? exatamente. Ele é sócio do Grupo Paradiso agora, depois de ter saído da L'Oréal depois de 25 anos. Isso, Cara, vinte e exatamente. cinco anos de L'Oréal é muita coisa, né, Ah, amor? foi uma aventura incrível. Eu Muito legal. imagino, Muito eu bom, muito bom. imagino, Bate uma eu imagino. saudade. Eu imagino. E ainda teve a audácia de ter 2 salões de beleza. Ó, entrei. Salão foi uma experiência muito. Assim, eu na L'Oréal, né? Bom, eu era diretor de Kerastase, diretor de Red. E os meus amigos, meus clientes, todos donos de salões de beleza, né? Então eu falei, poxa, e era uma coisa que eu gostava muito, né? Aliás, o trabalho que eu mais fazia era de visitar os salões, de ir a campo, de escutar os cabeleireiros, os clientes. E aí eu falava para a minha equipe, olha, às vezes a gente não precisa nem pensar no que é necessário fazer, porque o cliente, né, já te fala isso, né? E era uma forma muito interessante, me encantei muito pelo setor. E aí falei, bom, por que não, né? Até mesmo porque eu não tinha pretensão de ser expatriado, eu não queria sair do Brasil, minha intenção era ficar aqui, né? Declinei até de um convite. Mas então, e aí por conta disso, né, de declinar, que eu falei, olha, eu preciso então pensar no futuro. E aí falei, bom, acho que salão, já que eu estou aí dentro, é o que eu vou, né, me aventurar. Então, eu fui sócio do salão lá na Dias Ferreira, no Leblon, e de um outro em Jacarepaguá. E foi aí também que eu conheci os bastidores de salão de beleza, né? Que é o tema de hoje da lei do salão parceiro, né? Que me deu muita segurança. Bom, aí a gente vai falando, mas é só para dar Uma uma entrada, entrada aí. uma Exatamente. entrada. Micheline Exatamente. tá entrando. Obrigada, Micheline. Saudade de você, menina. Micheline, ó, um beijo. Bom te Beijo ver. grande. Ela é uma fofa, né? Bom te ver, Tá de joia. Obrigado, meu amor. Obrigado a todo é. mundo, gente. Vamos lá, então. Então, vamos lá, seu senhor Richard. Você é um dos grandes colaboradores, né, para a sanção da Lei do Salão Parceiro. Isso. E é uma lei que começou, parece que 2016, é isso? Não, vamos lá. Me conta Vamos um lá. pouquinho Acho que é importante para entender, Suzy, para a gente como é que entender a lei do salão surgiu, né? parceiro, exatamente. Como é que surgiu a Lei É, Salão Parceiro? Vamos lá. eu acho importante falar um pouco da história, tá? Sim. De quando a gente fala de Brasil. E aí, um flash rápido. Quando Getúlio Vargas, em 1º de maio de 43, criou a CLT, nenhum salão aderiu na época, né? As comissões eram muito altas e inviabilizava efetivamente você botar em carteira aquelas comissões da época, né? Bom, quando eu tive até os meus salões, né, foi que eu vi, como eu estava falando antes, a questão dos bastidores, da dificuldade, né? Quem vê um salão não imagina o trabalho que tem por trás dele. Então, na época, aí tem que agradecer a L'Oréal, né? Isso foi uma ideia que eu levei, da L'Oréal patrocinar um evento para os seus clientes e cabeleireiros para eles se unirem, para buscarem uma solução para a relação de trabalho entre os profissionais de beleza e os salões de beleza. Porque o que acontecia na época, tá? Não havia uma lei que regulamentasse essa relação e cada estado, cada município, a grande maioria dos salões agia da sua maneira. Então, por Certo. exemplo, Rio Grande do Sul, a gente se deparava muito com aluguel de cadeira. São Paulo, muitos autônomos. No Rio, Cada cada um do estado seu fazia de jeito, uma forma. exato, cada um do seu jeito. E é isso, o problema é que abria uma margem, um risco trabalhista muito grande, tá? No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, isso eu estou falando de coisa de uns 30 anos atrás,
os salões, obviamente, não assinavam carteira, a maioria era tudo autônomo, né? E aí o Ministério Público, na época, começou a fazer uma devassa nos salões. Ó, tem que assinar carteira, tem que assinar carteira. Como é que você ia assinar na carteira uma comissão de 50%, de 60%, Não alguns... tem vontade nenhuma. Porque a gente sabe quando você bota R$ 1.000 na carteira, né, por conta dos encargos e tudo, isso para a empresa é quase o dobro. Com Né? certeza. E aí não sobra nada para pagar os custos fixos de aluguel, de salários de recepcionista, enfim, enfim, inviabiliza a operação. Sim. Então, aí o Ministério Público, na época, então, no Rio de Janeiro, começou a martelar. E aí o que aconteceu? Os salões, qual foi a solução que os salões encontraram? Vamos assinar a carteira com piso da categoria, pagando a comissão por fora. E aí o salão documentou que aquele profissional era funcionário, mas que pagava grande parte por fora. E aí começou a se virou uma bola de... E o sindicato com isso também está tudo certo. Não, o sindicato não tomava conhecimento, né? Vamos dizer assim. Isso aí começou a virar uma bola de neve, muitos problemas trabalhistas, enfim. Então, por conta disso, né? Esse problema trabalhista não era só no Rio, era no Brasil inteiro. Norte e Nordeste também tinha muito, Salvador também tinha muito esse modelo de carteira assinada, pagando a comissão por fora. Então, quando foi em 2008, lá se vão já 12 anos, passa rápido, né? Sim. Que nós juntamos, então, a um grupo de 50 donos de salões e cabeleireiros, para vocês precisam encontrar uma solução para esse problema. Não é a indústria que vai tomar a frente disso, né? Isso é uma solução que vocês precisam encontrar. E aí, passou um ano, esse grupo não fez nada. Quando foi em 2009, esse grupo... E o evento, acho que é importante dizer, foi um fórum, né, 2008, 2009, foi um fórum que nós levamos palestrantes super renomados, juiz trabalhista, levamos o Everardo Maciel. Desculpa, nessa época, eram umas reuniões que tinham em alguns lugares, né, em alguns salões. Não, as reuniões existiram, mas nós tivemos dois momentos marcantes, que foi um fórum em 2008 e outro fórum em 2009. Então, nós levamos Everardo Maciel, que foi superintendente da Receita Federal, um juiz trabalhista na época, para eles falarem, né? O Everardo Maciel dessa questão tributária. Inclusive, o Everardo Maciel falou uma coisa muito interessante, né? Porque no modelo antigo, antigamente, o varejo, os salões, eles sonegavam muito, né? E dali sobrava algum dinheiro. Só que em 2003... saiu uma instrução normativa que as operadoras de cartão de crédito tinham que informar online o faturamento de todas as maquininhas. Isso foi de um dia para o outro. Mas isso não foi só para ação, foi para todo o varejo, né? Então, isso baixou a calça de todo mundo que sonegava, que eram muitos. Né? A gente não sabe quantos, mas eram muitos, né? Então, isso aí apertou muito o cinto dos salões de beleza, porque eles vinham de um modelo, muitos, não vamos generalizar, de não declaração do seu faturamento na integralidade, né? Enfim. E aí, então, em 2009, no segundo fórum, esse grupo criou a ABSB, a Associação Brasileira dos Salões de Beleza, com o objetivo, um primeiro objetivo, né, de buscar uma solução, né? Na época não se sabia se seria uma lei, aí se falava em fazer uma confederação, enfim, todas as ideias foram surgindo. E aí nós conseguimos, e aí agradecer também ao pessoal da Beauty Fair, chegar no Ricardo Izá, deputado federal por São Paulo, pessoa incrível, incrível. Apresentamos o problema e ele veio então a ser o autor da lei de salão parceiro. Né? Bacana, bacana. Foi ele que deu um impulsionamento para vocês, no caso, exatamente. É isso? Isso começou como um projeto de lei, 5230, esse número ficou gravado na minha cabeça. Em 2000, ele protocolou em 2013, tá? E a lei foi sancionada em 2016. Nesses 3 anos, Suzy, nós fomos para Brasília diversas vezes. Teve um ano que eu fui 14 vezes para Brasília. Porque qual é o rito, né? Você protocola a lei no Congresso, na Câmara dos Deputados, e aí, de acordo com o conteúdo,
ela é distribuída para algumas comissões. E em todas as comissões ela é votada. E se ela for reprovada em uma comissão, o projeto de lei morre. Então ela passou por todas as comissões, foi para plenário, ela foi aprovada. Aí depois vai o rito, ela vai para o Senado de novo. No Senado. Mas pensando em 3 anos, dependendo da lei, até não foi tão demorado, né? Mas olha, porque nós fizemos um trabalho. Fizeram de tudo, né? Olha, a gente meteu muita. Mas assim, você tem que ir para Brasília, né? Você, assim, porque não. Como é que eu vou te dizer? Não basta o deputado protocolar lá. Aí fica, aí vai para as comissões. E nós falávamos com os deputados, gente, isso é um projeto de lei urgente, né? Porque nós estamos falando de mais de 1 milhão de profissionais de beleza, são milhares de salões de beleza, a gente precisa encontrar uma solução. Então, havia, como é que eu vou te dizer? Me fale o termo agora, havia um motivo realmente para que ela andasse lá, né? E fora que em todas as comissões a gente ia, né? Enfim, aí foi para o Senado também, nas comissões, e parará, foi para plenário. Nós tivemos uma relatora incrível, que foi a deputada Soraya Santos, ela é deputada pelo Rio de Janeiro, uma pessoa incrível também, temos que agradecer. Muito bem falada, por sinal. Uma pessoa incrível. E aí foi para plenário, foi para a sanção presidencial. Isso ocorreu em outubro, 27 de outubro de 2016, lá no Palácio do Planalto, lotado, um monte de cabeleireiro, salões de beleza. Foi realmente um momento emocionante. Muita gente chorou. Eu imagino. Saiu na imprensa, foi assim, muito legal. Legal. Aí você vê, né? E hoje, eu estava falando com o Márcio, que é o presidente do Pro Beleza em São Paulo. No estado de São Paulo, nós já temos hoje mais de 44 mil contratos homologados no sindicato. Rio de Janeiro, a Esther, que é presidente do Simbels, me falou mais de 4 mil. Então, só aí nós já estamos falando, só Rio e São Paulo, mais de 50 mil contratos de parceria, e fora o que tem pelo Brasil. Esse número, ele é crescente. Vai crescendo. É um número que vai crescendo, né? Vai crescendo. E o que é legal, né? Essa lei, então, ela não é uma lei que ela foi feita para o salão de beleza ou para o profissional de beleza, né? O que é a lei de salão parceiro, né? Ela regulamenta essa relação de trabalho. A minha pergunta, inclusive, aqui. O que é a lei? Como funciona essa lei? Vamos lá. A lei, ela regulamenta, a lei de salão parceiro, ela regulamenta a relação de trabalho entre as partes, entre o estabelecimento de beleza e o profissional de beleza, né? É muito importante que, para isso, a gente entenda como é que funciona um salão de beleza. Então, por exemplo, Suzy, você aluga uma loja, você faz uma reforma e tudo, e você precisa de profissionais com clientela lá para trabalhar, né? Então, se eu sou um profissional de beleza, você fala comigo, poxa, Richa, você é um profissional com muitos clientes, vem trabalhar comigo, né? E aí eu vou trabalhar contigo. Leva a clientela toda. Da mesma forma que um dia eu posso chegar, Suzy, eu adoro você, mas eu estou querendo trabalhar em outro salão. E aí eu vou e levo a clientela, né? Não levo todos, talvez, mas a grande maioria. Salão é assim, né? Porque o salão tem uma particularidade, ele é diferente de um restaurante, né? Onde o garçom leva o prato que você pediu. No salão, eu digo o que eu vou fazer na minha cliente como profissional, né? Ela me segue, é uma relação muito próxima, né? Final de ano, os profissionais recebem presentes de muitas clientes, né? Numa loja de roupa isso não acontece, né? Se uma vendedora de uma loja de roupa sai de uma grife e tal, vai para outra, as clientes daquela grife vão continuar lá. Salão de beleza não é assim. Então, o que é um salão? É uma parceria que eu, profissional, com você, dona do estabelecimento, nós vamos estabelecer. E isso é a lei de salão parceiro, né? Então, um contrato de parceria, onde você é responsável pela infraestrutura toda, a manutenção é uma responsabilidade sua, obviamente que eu vou zelar por isso, e eu, como profissional de beleza,
eu vou entrar com a clientela. A diferença, eu falo isso muito nas minhas palestras, Suzy, eu não vou trabalhar para você, Suzy. Eu vou trabalhar no seu salão. É essa a diferença, né? Quem faz a clientela sou eu, profissional de beleza. Então, e você é responsável por toda a infraestrutura. Sim, Entendeu? E sim. essa parceria, ela pode deixar de existir em algum momento, né? Você pode falar, Rich, olha, eu não quero mais você trabalhando aqui, eu posso chegar para você, Suzy, eu quero trabalhar do outro lado da rua, entendeu? Então, a lei regulamenta isso. Nós já temos aí uma jurisprudência incrível na justiça trabalhista, funciona. Isso efetivamente, inclusive, viabiliza, Suzy, que eu possa ganhar uma comissão maior, né? Porque Certo. sobre a minha comissão, você não vai ter que pagar os encargos trabalhistas. Então, me possibilita não ganhar, por exemplo, 25% de comissão, posso ganhar 35%, a negociar entre as partes, por exemplo. E aí tem uma coisa legal para o salão, sabe qual? Porque antes, né? Vamos supor que eu, como profissional, super faturamento, para lá, imagina um número alto, eu faturasse 10 mil reais como faturamento lá, tá bom? Muitos profissionais ganham até muito mais do que isso de comissão. Mas vamos. Com certeza. Essa não é Com a certeza. realidade do Brasil, então, como a gente está Sim. falando para o Brasil, vamos falando 10 mil reais. No modelo antigo, antes da lei do salão parceiro, Suzy, você teria que pagar imposto sobre 10 mil reais. Correto? Com a Correto. lei do salão parceiro, você vai pagar a sua cota parte. Ou seja, se eu ganho 50% de comissão, né, você fica com 5 mil, com 5 mil. Você Eu vai fico com pagar. os meus 50 e você paga Isso os seus aí, 50. exatamente. Vai pagar imposto sobre 5 mil, não sobre 10 mil, Suzy, entendeu? E eu pago o meu imposto sobre 5 mil. E durante o trâmite lá em Brasília, isso foi muito legal, porque a Receita Federal falou: olha, o risco do profissional não pagar o imposto dele é grande. Então, o que nós colocamos lá na lei? Que a minha parte de imposto, quem paga sou eu, mas o ato de pagar é feito pelo salão, entendeu? Então, Entendi. dessa forma, a Receita sabe que a Suzy, dona do estabelecimento, ela é responsável por essa operação de pagamento. E aí funciona, e tem funcionado, né? E você sabe que uma. Deixa eu só fazer uma pergunta. Gente, olha, Tá. eu tô vendo que boa noite, Kátia. Boa noite, Jane. Saudade, minha A linda. Kátia Eu tô aí, vendo cara. tô vendo que estão entrando alguns que já foram profissionais ou que são profissionais. Gente, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Se por acaso a gente não responder exatamente na hora, eu estou anotando aqui as perguntinhas e a gente pergunta para o Richard depois e ele responde com o maior prazer. Tá bom? Obrigada, Richard. Vamos lá, continua. Você me interrompeu, eu estava falando Você estava posto. Pera, falando agora me justamente deu do um. setor dos impulsos, porque eu, que sou a dona, acabo, obviamente, a lei me Pagando considera que imposto eu sou sobre a sua cota responsável parte. sobre a minha cota parte, Isso que eu aí, sou para responsável, pagar a sua parte. É isso aí. a É minha isso aí, parte. é isso aí, é isso aí. Bom, mas então, assim, dessa forma. Agora eu lembrei. O que Tá, acontece? Isso é muito importante falar, tá? Suzy, e acho que isso é da sua época também, quando você estava na operação de um salão, né? Lá do nosso amigo sim. Werner, né? E acho que isso é da sua época. Você deve lembrar que, aliás, além disso, né? Todas as grandes redes de salões de beleza do mundo, as maiores, vamos dizer assim, elas vieram para o Brasil. E todas tiveram que sair do Brasil. Elas, incrivelmente, não conseguiram emplacar no Brasil. Ou seja, o Ficar Brasil era continuar. muito mal visto, mundo afora, como um país para você investir em beleza. Vamos ser muito sinceros, né? Não vou citar os nomes aqui, né? Mas diversas, as maiores redes de salões de beleza do mundo vieram para o Brasil e saíram do Brasil. Agora, com a lei do salão parceiro,
isso abre uma janela para que elas possam novamente investir no Brasil. O Brasil hoje é bem visto, né, como um país que você efetivamente pode investir em beleza. Então, eu não Sim, tenho dúvida que muito em breve nós seremos, como país, sondados novamente sobre a possibilidade dessas redes de salões de beleza voltarem para o país, entendeu? Ou elas vão sim, abrir suas unidades próprias, ou elas vão comprar a rede de salões de beleza, mas esse investimento ele virá, né? Coisa que no passado era impraticável. Eu lembro, numa reunião com o diretor de uma grande rede de salões de beleza, eu apresentando o mercado brasileiro, falei para ele, olha, eu preciso só ser muito... E às vezes quando você fala a verdade, né, é complicado porque às vezes as pessoas podem achar que você está sendo pessimista. Não, é que a realidade ela é dura. Eu sim, falei, olha, infelizmente, quase a totalidade dos salões de beleza no Brasil estão ilegais por conta sim, da falta de uma lei, né? Enfim, não teve jeito. Não, nós vamos fazer, mas um pouco aquela, né? Abriu, sim. mas não durou um ano, Suzy, não durou um ano. Aí você imagina o prejuízo, né? De investimento em pessoas, viagens, treinamentos na França, a obra, o salão montado, tudo, entendeu? Tudo se perdeu. O que é uma Loucura. pena. Que, graças a Deus, não é mais a realidade que a gente tem hoje no Brasil, tá? Sim, sim. Então, assim, eu estou muito otimista, acredito sim que essas redes vão voltar, vão investir no país, vão... E quem sabe até, às vezes, dependendo do apetite, né, comprar uma rede local, a gente não sabe. Aí depende É deles, verdade. não depende da gente, né? É Tá? verdade, é verdade, é verdade. Não? E o que que você, quais são os próximos passos, assim, para os profissionais, assim, nesse momento Vamos lá. que, que a gente está passando, né? A gente parou É. aí 3 a 4 meses, na verdade voltou tem um mês. Ontem, por acaso, eu conversei com uma das minhas clientes e ela, é assim, porque cada um tem a sua, digamos, a sua história. E É. justamente pelo fato de ter profissionais é, profissionais que realmente têm clientela e que têm alta performance para aquele salão, né? É. Então, cada um tem o seu histórico. Então, por acaso, aqui eu conversei ontem, né? Ela estava me dizendo que ela está feliz. Ela está trabalhando com o tempo, o horário, aquela coisa que antigamente ficava naquela correria, né? Um bocado de gente Aham. na dentro do salão, aquela loucura, e às vezes você não consegue fazer até um atendimento, né? Que é o que a gente quer fazer, aquele atendimento onde você conversa com o cliente, onde você sente, onde você está ali gostosamente naquele momento, enfim, e que hoje ela está conseguindo fazer esse atendimento, está ganhando, no caso dela, praticamente a mesma coisa que estava antes, porque também estava todo mundo também num momento difícil, né, Richard? Ninguém aqui no É. Brasil está passando nada fácil, né? É. Já tem bastante tempo que a gente já tem vindo de outros tipos de crise. Essa é uma crise mundial, é uma crise de saúde, mas É. assim, a crise financeira, muita gente já vem passando. A gente É. meio que está vivendo um dia de cada vez, né? É. E por acaso, essa minha cliente, ela está bem. Então, assim, a gente fica feliz, porque mal ou bem, por mais que atenda menos, mas todo mundo está atendendo no seu horário, todo mundo está atendendo de uma forma, de uma biossegurança bacana, que está dando segurança e É. proteção para o cliente que está entrando. Mas, assim, o que você está achando? Como é que você está esse movimento? Justamente até É. pela questão da lei também, porque de qualquer maneira É. muitos É. salões também fecharam. É. Suzy, olha só, eu tive. Bom, essa foi uma surpresa para todos, ninguém podia esperar isso, né? Nem num filme de ficção científica de terror, quase, né? É Mas, verdade. enfim, aconteceu. Eu tive a honra de participar pela BSB da elaboração de cartilha, né, de retomada para os salões de beleza. Isso foi um trabalho coordenado pelo Sebrae. Aliás, o Sebrae é um parceiro incrível, né? O Sebrae fez muita diferença.
Imagino. para o setor da beleza, tá? E agora, nesse período, eles estão fazendo ainda, não sei se exatamente ainda está, mas muitas lives, muito material grátis Muitas para os lá. empresários, Não, né? Tá mas ajudando não só pra agora. caramba, O trabalho do Sebrae já vem lá de trás. Nós de muito fizemos tempo. juntos as normas técnicas para salões de beleza. Então, o Sebrae, junto com a ABNT, publicou 3 normas técnicas de terminologia, boas práticas e de competências. Eu, inclusive, fui coordenador da norma técnica de competência, um trabalho incrível. Hoje nós temos escrito o que é um salão de beleza, né? As Isso é boas muito bacana. práticas, o que você tem que ter estudado para ser um profissional de beleza. Isso não existia antes, tá? Isso aí Verdade, é o verdade. mérito de uma coordenação que o Sebrae fez junto com a BNT. Estamos aqui, E aí, inclusive, com a Simone Nunes, ela está aqui, SN Treinamentos, ela faz a parte financeira, ela é uma das únicas que faz a parte financeira para o Sebrae e para salão de beleza. Educação maravilha, financeira, maravilha. então, isso é muito bacana, né? Maravilha, maravilha. E aí, bom, quando surgiu esse momento, né? No primeiro momento, nós nos deparamos com aquela situação difícil, mas a gente falou, bom, nós teremos a retomada o mais breve possível, né? E como será essa retomada? Porque provavelmente a retomada vai se dar no momento que ainda não tem vacina. Então, e aí, graças ao Sebrae, o setor de beleza foi o primeiro setor no Brasil a ter uma cartilha de retomada, um protocolo, né, de prevenção ao Covid, tá? É Esse verdade, trabalho ele foi coordenado pela Andresa Torres, uma pessoa é verdade. incrível, e eu fui uma das pessoas que participou, nós tivemos várias outras pessoas, eu não vou citar o nome de todo mundo, porque depois você esquece um nome, aí fica chato, mas E só não, fica não, chateado. pois é. E aí, enfim, e essa norma técnica, depois quando a gente olha as normas técnicas, os protocolos estabelecidos mundo afora, o nosso protocolo está muito semelhante, tá? O que você falou procede, né? O difícil, talvez, por conta do protocolo, tanto enquanto, né, perdure essa pandemia, é o salão de beleza se reencontrar financeiramente, o mesmo faturamento. Porque a gente, neste momento, tem horário reduzido em alguns municípios, você tem a questão do espaçamento entre as bancadas. Então, por exemplo, quando a gente fala que o espaçamento entre as bancadas tem que ser de 2 metros, na grande maioria dos salões, significa você interditar uma bancada entre duas sempre. Então, você vai ter uma bancada disponível, uma interditada. Uma disponível, uma interditada. Isso significa que metade das bancadas no salão estarão interditadas, né? Exatamente. Então, o que eu tenho falado muito para os E, salões, enfim, e o metro quadrado, né? O espaço para o salão é tão importante, né? Que realmente quem total. está se dando Não, bem é o salão que realmente tem espaço, né? Suzy, o salão de beleza ele pode ser visto como uma fábrica. E eu fui da indústria há muito tempo e é perfeita essa comparação, onde cada bancada, onde cada cadeira é uma linha de produção, né? Então, por exemplo, se eu tenho o meu preço é X e eu tenho 5 cadeiras, se a minha agenda estiver lotada o mês inteiro, eu vou faturar X. Agora, se eu tiver o dobro de bancadas, se eu tiver 10 bancadas ao invés de 5, eu vou Muito melhor. faturar 2 vezes mais. É simples, é uma fábrica, entendeu? Exatamente. Então, quando você bloqueia metade das linhas de produção, isso é um baque, né? E Sim. aí, o que eu tenho orientado muitos salões nas minhas lives, enfim. Eu participei de uma live com o dono de uma rede de salões lá da Alemanha. A Simone está falando que agora, mais do que nunca, o empresário precisa ter gestão dos seus custos. Sem Sim, dúvida. total. Agora, total. Não, Bruna, beijo. Bruna, beijo. Beijo para todo mundo. Vamos lá. E eu, pegando carona no que ela falou, eu vou dizer o seguinte: neste momento, os salões que estão bem administrados, né, mas não só também na gestão de custos, mas que tem lá o cadastro dos clientes, agora esse cadastro de cliente, que é chato pra caramba para fazer, recepcionista odeia, né? Ela quer ver o diabo, mas não quer cadastrar cliente. E às vezes os clientes também não querem dar seus dados, né? Então vai o nome e o celular, né? Mas Exatamente. aqueles salões que têm a sua base de dados muito bem
montada, baseada de clientes, tá? Eles, neste momento, têm uma oportunidade, têm uma vantagem competitiva muito grande. Por quê? Eu vou falar o que a Alemanha fez. Na Alemanha, eles souberam da data de reabertura, de retomada, com uma certa antecedência, né? E aí, o que a grande maioria dos alemães fizeram? E eles lá têm, sim, uma base de dados de clientes muito bem montada, né? Eles ligaram para os clientes. E lá eles também têm essa questão do espaçamento, de agendamento, é igualzinho aqui. E aí eles falaram, ô Suzy, ó, a gente vai reabrir na data tal, né? Você pode voltar, o pessoal já está devidamente treinado, aqui álcool gel, do protocolo alemão, está tudo certinho. Vamos lá, vamos fazer essa sua cor, seu corte. E eles foram o quê? Proativos. Eles foram ligando para os clientes e agendando. E não ficaram, não abriram simplesmente, ficaram lá esperando a cliente chegar. Não ficaram só esperando. Exatamente, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Se você está parado há 3 meses, pelo amor de Deus, aproveita para organizar. Exato, já começaram a ligar, inclusive o salão estava fechado, eles começaram a ligar de casa, home office, né? Com o computador lá de agenda, home office já agendando. Lógico. E aí, para minha grata surpresa, né? Bom, e aí o que acontece? Porque normalmente a gente sabe que a agenda de sábado é a grande agenda da semana, o salão está lotado, né? E aí, então, lotou sábado, vamos encher sexta. Eles conseguiram diluir o movimento do salão durante a semana. E, sobretudo, porque as clientes, né, conscientes, né, do momento delicado, do desafio e tudo, né, muito sensíveis, inclusive, em querer ajudar o salão, enfim, tem de tudo. E aí, para minha grata surpresa, né, eu falei, bom, e o seu faturamento, como é que foi? Ele falou, meu faturamento cresceu 20%. Eu tô te falando, olha, essa minha parabéns. cliente de ontem. Olha, essa minha cliente de ontem, Richard, tudo bem, ela pode ser a parte, mas ela fez um trabalho de casa. Agora, vou citar um país que não fez isso, a China, né? Na China, o faturamento, na grande maioria, ele caiu 70%, tá? Mais ou menos, tá? Ao ponto de olha a situação, ao ponto de alguns salões preferirem ficar fechados porque o custo era menor. Olha só, você está entendendo? Meu Deus! Claro, mas assim, independentemente, mesmo você ligando para as clientes, a gente sabe que não é fácil, né? Óbvio. A gente está saindo de uma época que bastava você estar com a porta aberta e você fazer um trabalho de marketing, de captar cliente. Porque uma coisa, Suzy, é você estar com a sua empresa funcionando e você trabalhar para aumentar faturamento e reduzir custo. Outra coisa, Suzy, é você não poder faturar. Né? Seu salão está fechado, não pode abrir. Então, isso é uma realidade assim, que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer. Então, esse exemplo do que aconteceu na Alemanha foi muito legal, né? Eu cito isso como exemplo nas minhas lives, trocas de e-mails e tudo. Vou citar isso, inclusive, na HM, né? na coluna que eu tenho. Já na minha próxima coluna eu quero falar desse, vamos dizer, novo normal para salão de beleza, porque isso é uma outra coisa também, Suzy. O protocolo estabelecido para a retomada no país, né? E é bem detalhado o que a gente elaborou, a gente sabe que muitos salões de beleza eles vão manter esse protocolo mesmo após a pandemia. Não tudo, tá? Não tudo. Mas deixar álcool gel na recepção, nas bancadas, isso já vai ser algo normal, entendeu? Não vai ser uma obrigação você usar o álcool gel, mas vai estar lá, né? O uso de máscaras, por exemplo. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo, Suzy? Aqui você congelou para mim. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Você congelou para mim aqui, eu não sei se foi minha... Tô te ouvindo. Tá todo mundo ouvindo bem a gente, pessoal? Então, Suzy... Porque o Richard mora num lugar alto, quase que no céu. Então, tá todo mundo ouvindo a gente? Tá tudo bem aí? Não,
Estou te ouvindo, Aqui pode eu tô continuar. bem, eu tô me enxergando aqui, eu só não sei aí se você tá... Estamos ouvindo, está Então todo mundo tá bom. ouvindo, então vamos lá, continua. Maravilha. E aí, Suzy, então, o que acontece? Então a gente sabe que muitos salões eles vão manter esses protocolos, alguns itens, né, desse protocolo no decorrer da sua vida, entendeu? Talvez alguns até mantenham o uso de máscara, né? Alguns vão manter face shields, o álcool gel, como eu falei, essa questão da limpeza, da higiene, né? E existe um fenômeno também, que eu estava falando isso na segunda-feira, que eu fiz uma live para o Sebrae, né? Sobre essa questão do protocolo. Não só eles vão manter, mas existe um fenômeno que é o seguinte: as clientes serão as maiores fiscalizadoras hoje, né, Sem de dúvida, alguns itens desse protocolo. Porque sem antigamente dúvida. o mercado dependia da fiscalização da vigilância sanitária, né? Sim, sim, Que continua, né? Eu soube que em sim. São Paulo teve um salão lá que recebeu a visita de 9 fiscais ao mesmo tempo. Assim, Meu eu não Deus! entendi por que 9, eu não achei isso produtivo, entendeu? Mas não sei se esses fiscais estavam em treinamento, mas entraram 9 de uma vez só. Mas a gente sabe que hoje essa questão dos protocolos, da higiene, ela foi tão amplamente difundida pela imprensa, pela mídia, né, nas redes sociais, que a cliente mal bem sabe, né, do álcool gel, da Sim, máscara, do face sim, shield, entendeu? sim, Então, sim. eu acredito que elas sim serão as grandes fiscalizadoras dos salões de beleza, não só durante esse momento ainda da pandemia, mas talvez como depois também, tá? Acho que Acredito que elas depois também. vão ser mais exigentes. E eu gostei muito também de uma coisa que o Bigonha, que é o presidente do Beleza Patronal, falou, que ele falou o seguinte: todo esse protocolo é importante o salão enxergar, Suzy, como um novo ritual, um novo serviço, Sim, 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 entendeu? sim, com certeza. Isso não é só pensando na cliente, mas nos próprios profissionais, no dono do salão, na recepcionista, né? Todos poderão ser impactados, né? E a gente não Sim, quer isso. Então, assim, eu estou otimista que, bom, infelizmente, nem todos os salões vão aguentar esse momento, né? A gente escuta falar muito agora de fusão, inclusive, né? Você tem um salão, eu tenho um salão, a gente se sim, juntar, ao invés sim, de sim, nós dois, a gente ficar pagando aí 2 aluguéis, sim, sim, a gente se junta, entendeu? E sim, leva sim, toda a clientela para um mesmo estabelecimento, né? sim. Enfim, eu acho que a gente ainda tem ainda uma estrada aí pela frente, né? Eu acho que tanto enquanto a gente não tiver aí essa vacina, né? Existe ainda esse receio, porque ninguém sabe como o seu organismo vai reagir a esse Covid, né? Enfim, mas até lá, depois disso vai ser uma vida nova, né? Sim, E com vai dar tudo certeza. certo aí. Deixa eu te falar uma coisa. Essa questão voltando para a lei rapidamente, você falou bem, né, sobre a lei, mas assim, me explica assim um termo só para o pessoal ter um passo a passo. É, Exemplo, aquilo que você disse, né? Nós já estamos quase que em 15 minutos de live. Só para a gente fechar a questão do assunto lei. tá. A pessoa. Então vamos lá, como você disse, eu sou a dona, eu te contrato, você é o profissional, a gente vai discutir qual exatamente a percentagem que você vai estar dividindo comigo, porque de qualquer maneira, Isso, lógico, eu vou pagar a parte de toda oh meu Deus, o operacional, isso. portanto, de qualquer maneira, você também pagará uma parte não só Do da questão imposto. do imposto, exatamente, Isso. mas o que mais você, como profissional, deverá pagar? Tem mais alguma Olha só, coisa? Só para alguém, se alguém não, tiver alguma dúvida. não, eu vou pagar os meus impostos, meus tributos, tá? Tudo tem que estar previsto em contrato, tá? Inclusive, quem quiser. Você vai me passar a nota fiscal, Richard? Sim, 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 eu emito a nota fiscal para o salão, tá? E Certo. como é que vai funcionar isso? Olha só, porque o pessoal fala muito, né? Isso é interessante, né? Poxa, mas se o profissional é meu parceiro, como é que eu vou exigir horário?
Como é que eu vou exigir uniforme? Bom, primeiro você não exige, você não é patrão, você é parceiro. Então nós temos que acordar a questão do horário em que eu vou trabalhar, entendeu? Espera aí um pouquinho, ó. Passo a passo da tributação. Daqui a pouco você fala, não vamos esquecer. Ah, é o André, colega meu. É o financeiro, né? O financeiro perguntando, né? Quer saber? Exatamente. Vamos falar. Beleza. Mas eu tenho que acordar, então a gente tem que estabelecer isso por contrato, tá? Então, o horário que eu vou trabalhar, se eu vou usar ou não uniforme, tudo isso tem que estar previsto no contrato, tá? Pode ser rescindido entre as partes, você pode rescindir, eu posso rescindir também, problema algum, tá? E funciona como? E aí, a gente exige naturalmente uma maturidade do profissional de beleza, né? Sim. Eu vi um salão lá de Brasília que, antes da lei de salão parceiro, ele fazia... Os profissionais eram autônomos, né? Então, o dono do estabelecimento ele não exercia a função de patrão, eles eram autônomos, não eram funcionários dele, né? E aí, como é que ele organizava, como é que ele equacionava isso com a equipe? Ele fazia que nem reunião de condomínio, Suzy. Ele juntava a equipe, falava, pessoal, temos um problema. Como é que nós juntos aqui vamos resolver esse problema? Se, por exemplo, o problema fosse um profissional que sempre chega atrasado, que é um problema, vamos supor, ele juntava a equipe, ó, fulano de tal, não respeita o horário, não faz nada que a gente pede, não segue as normas aqui que a gente pensou, estabeleceu, e aí a equipe decidia que ele então deveria ir trabalhar em outro lugar, entendeu? Não era uma decisão do dono do estabelecimento. Então, eu acho que a lei de salão parceiro é uma novidade, né? Então, tudo que é novidade gera dúvidas, às vezes gera uma certa resistência, né? Que é natural. Mas a gente sabe que essa maturidade ela vai se desenvolvendo, as pessoas vão... os profissionais vão tomando consciência daquilo que eu te falei antes. Eu não vou trabalhar para você, mas eu vou trabalhar no seu salão. Eu vou fazer a clientela, a minha clientela, né? Eu vou executar a minha arte, o meu trabalho. Você não manda em mim, a gente, né? Como parceiro, a gente vai ter as regras e segue a vida, entendeu? Sim. E funciona dessa forma. E aquilo que eu também falei para você, né? Por acaso, esse salão, cliente meu que eu conversei ontem, ela diminuiu o salão dela, ela solucionou obtendo somente os funcionários de alta performance, por isso que também ela tá. Então, ou seja, nesse período de pandemia, ela realmente se organizou. Ela fez todo o trabalho de casa, ligando para cada cliente, mandando o zap, avisando sobre os protocolos, sobre como que pode começar a atender, de quanto em quanto tempo. Então, fez o trabalho. Hoje não tem o que fazer, gente. O passo a passo é esse. Sem atendimento, sem marketing de relacionamento, sem o marketing pessoal, porque às vezes as pessoas contratam a agência, como a minha, por exemplo, e quer que a pessoa ela vá solucionar o problema. Não existe. É isso aí. A solução ela é dividida. Ela é dividida entre o gestor, ela é dividida entre a recepcionista, sim, porque ela tem que cadastrar o cliente muito bem. Ai, mas eu não gosto, ai, mas eu não quero, ai, mas o cliente não quer. Hoje não tem essa de que o cliente não quer. Ele até quer. Ele até quer, porque ele precisa também estar se sentindo seguro onde ele está. Totalmente. Né? Para poder receber a promoção que ele... Poxa, que bom que é o meu cabeleireiro lembrou de mim, está me mandando a minha promoção, está me pedindo para eu ir no horário tal. Então, é aquilo. Então, eu acho que a pandemia ela também veio para nós nos organizarmos, para nós colocarmos tudo no seu devido lugar, né? Exatamente. Tem gente trabalhando muito mais, tem gente ganhando menos, ganhando mais e trabalhando menos. Hoje tem de tudo. Tem de tudo. Mas o importante é se organizar. E essa coisa, e que bom também, né, Richard, que você pôde nos... eu me incluo nisso, porque eu não sou uma agência somente de salão de beleza, lógico que não, mas eu tenho
bastante, graças a Deus, clientes de salão de beleza. É o que eu gosto, é o que eu já tenho mais de 25 anos de expertise, mas eu quero saber o seguinte, mas a questão de qualquer maneira, a colaboração para essa sanção, né? A equipe toda aí que você indicou, falou, dessas pessoas todas, e obviamente, os maiores, né, gestores da beleza, que ajudou, né? Quantas pessoas foram com você para Brasília para te ajudar, para estar nisso, para que essa lei fosse realmente sancionada. Não foi para me ajudar, né? Foi literalmente um trabalho de equipe, né? Sim, todo mundo. Isso aí, o meu mérito foi ter um sonho lá na frente de juntar o pessoal para que eles encontrassem uma solução, porque eu vi os bastidores realmente como é que era. E que eu falei, olha, se os salões não resolverem esse problema, né, a indústria lá na frente vai vender produto para quem? Porque se todo mundo for para o buraco, a gente isso vai ser um efeito dominó. Porque o ecossistema todo que gira em torno do salão de beleza é gigante, Suzy. São não só as famílias que dependem do salão de beleza diretamente, mas você tem fornecedores descartáveis da indústria. Quando a gente fala da indústria, atrás dela tem fornecedor de embalagem, de insumo, de logística, de informar de tudo, entendeu? Então, são muitos serviços, são muitos serviços. É um efeito dominó. E aproveitando, né, para responder a pergunta do André, o André, inclusive, era o diretor financeiro, que foi quem pagou o fórum que eu falei lá no início, tá? Bacana! Ele que pagou lá, que pagou a conta, entendeu? Mas, André, como é que funciona? Obrigada, André! Aí, André, ele tem uma responsabilidade também, tá vendo? Deixa eu dar um oi pro Valflan, que ele falou várias vezes e eu não dei. Valflan, beijo! Como é que funciona, né? Na lei do salão parceiro... Caiu? Eu tô te ouvindo. Eu tô ouvindo bem o Richard também. Talvez seja a conexão lá, pode ser. Mas vamos lá. Na lei do salão parceiro, o profissional de beleza, ele pode ser um CNPJ, né? Na lei do salão parceiro, caso ele não queira ser CNPJ, ele pode ser CLT, né? Mas obviamente que para botar a comissão na carteira, ela não vai poder ser a mesma que seria se ele sendo CNPJ, tá? Ela provavelmente vai ser bem menor. Enfim, e aí, sendo CNPJ, foi aquilo que eu falei, o sistema do salão, ele já separa o faturamento, então a cliente pagou lá R$100, tá? Então o sistema já sabe que é 50 para o teu CNPJ e 50 para o meu. Onde eu emito uma nota para o salão me paga, eu pago o meu imposto e você paga o teu imposto lá dos 50%. É bem simples, entendeu? Obviamente que, inclusive, né, a maioria dos salões, também ainda respondendo, André, dos profissionais de beleza, eles são MEI, microempreendedor individual, tá? A gente recomenda até que eles tenham contador, tá? Para ele orientar direitinho a parte legal dele, porque até se sentirem seguros, não é só depender do gestor, né? Porque como CNPJ, Suzy, ele tem que estar com a empresa dele toda certinha, entendeu? Sim. Eu uma vez eu estava dando uma palestra lá na Beauty Fair, e aí que ela era cabeleireira, cresceu e virou dona do salão, né? E aí ela falou, olha, eu não dou conta, porque é muito trabalho, atender os clientes e a parte administrativa do salão. O que o senhor recomenda que eu faça, né? Onde eu devo focar o meu trabalho, né? Aí eu falei para ela, o que você gosta de fazer? Mexer com o número ou cortar cabelo? Eu gosto de cortar cabelo. Então você bota alguém para cuidar da parte de gestão do salão. Porque isso é um ponto interessante também, Suzy. Quando a gente olha as maiores redes de salões, a história, né, das maiores redes de salões no mundo, elas alavancaram. Bom, primeiro que todas começaram com um cabeleireiro. Sim. Mas o pulo do gato foi quando esses profissionais colocaram alguém, um braço direito administrativo. Exatamente. Tá? Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Não dá, porque é natural o cabeleireiro. A gente não vai generalizar, mas a grande maioria, eles são artistas, eles odeiam número, odeiam planilha,
né? Linda. Não gosta de sentar na frente do computador. E essa é a vida do administrativo, entendeu? Sim, Então ele tem que ter alguém para, como falou a Simone lá atrás, né, para cuidar da gestão do negócio. Porque também tem uma máxima que a gente fala no mundo empresarial, que é o seguinte: não interessa, Suzy, o quanto você fatura. Interessa é o quanto sobra. É verdade. E Suzy, eu já vi salão, por incrível que eu não acreditar, não, assim, falando, não pode ser verdade, de faturar 1 milhão por mês e não ter lucro. Acredito. Tenho certeza absoluta, porque eu tenho clientes. Pega um imóvel gigantesco, com aluguel gigantesco. Não adianta nada. Exatamente. Um monte, uma equipe administrativa gigante, um garçom por andar, com 2 turnos, então você tem 2 garçons por andar. Quer mostrar uma coisa, eu não sei exatamente o que quer, né? Assim, aí você, gente, porque o que interessa, no fundo, é o lucro, né? O Sim, negócio com é você certeza. abre um negócio para ganhar dinheiro, para sobrar algum. O lucro é o maior. Deixa eu te falar, estamos com um problema. Temos menos de 3 minutos. Eu quero tirar uma foto nossa. Sorri aí. Tirei. Já deu uma hora, já quase? Já deu uma hora e eu vou ter que desligar, porque senão eu não tenho tempo de salvar a nossa live. O Instagram corta, né? Exatamente, senão eu não vou salvar. Então, assim, a gente vai ter que fazer uma... A gente faz outra. Vamos fazer uma outra, vamos fazer uma sériezinha para a gente justamente falar sobre essa questão do lucro, porque não adianta nada que qualquer negócio, lógico, não é só salão de beleza, sem lucro, né? Ora, fundamental, fundamental. O negócio existe para isso. Acabou mesmo, Kátia. Tô vendo pessoas queridas aí, o André Kátia, olha o Rafael do Kátia aí, ó, pessoal legal. Beijo para todos. Olha, depois da live eu vou dar o resultado agora de quem ganhou o corte do Rudy Verne da semana passada. Beijo, gente. Beijo, valeu. Muito obrigada. Tchau, beijo. tchau para todo mundo aí. Tchau. Tchau.